Meus caros, vivam, vivam, cá estamos para a segunda parte do vídeo de hoje, as últimas desmontadas, hoje dia 26 de maio de 2025. E vamos começar por apreciar esta intervenção de Pedro Proença, que se eu não visse, eu não acreditava. Ora vejam. Por estes cidadãos ilegais todos, um contrato de trabalho que é fictício, que serve para tentar obter uma autorização de residência. Está a falar dos imigrantes ilegais, obviamente. Mas que não é registado na Segurança Social porque é fictício. Façam as contas e vejam quantos milhões de euros é que dos teus bolsos, dos bolsos da Ana, dos bolsos daqueles teus bolsos, saem anualmente para dar sustentabilidade ao nosso sistema fiscal da Segurança Social, que estes senhores não pagam nada, zero. Mas veio a Mariana Mortágua e os outros escardoidos todos dizer que eles nos sustentavam a 500 mil pensões. Esta gente que não paga um avo estava-nos a sustentar a nós 500 mil pensionistas. Imaginem como é que esta, eu não queria dizer escumalha, mas é claro que não posso dizer, não posso dizer, nos andou a mentir descaradamente durante meses. Hoje toda a gente sabe que isso é mentira. Aliás, eu tive uma altercação, enfim, amigável, com um deputado do PS, que por acaso não foi eleito desta vez, onde ele ficou muito admirado quando eu disse numa comissão que os imigrantes nunca na vida podiam estar a contribuir da forma como se começou a dizer diariamente nas televisões que eles contribuíam. Eles contribuíam com 12 mil milhões, eles contribuíam com 7 mil milhões, cada televisão dava um número, mas era tudo absurdo, porque como toda a gente percebe, a ganharem o ordenado mínimo, e muitos deles nem sequer ganham o ordenado mínimo, e muitos outros estão ilegais, por isso pagam zero, mas mesmo a ganhar o ordenado mínimo, na melhor das hipóteses, eles contribuem com 11%, que dá 88 euros. E só trabalham, sabemos hoje, 370 mil ou 350 mil, é o número que está apurado. Ora vejam, mesmo que trabalhassem 1 milhão a descontarem 11 euros por mês, quando é que alguma vez na vida estes tipos conseguiriam pagar nem sequer 1/1000 daquilo que eles diziam nas televisões, com certeza que se lembram, que pagavam 7 mil milhões, 6,7 mil milhões e já chegavam a 11 mil milhões, um disparate destes, eles não pagam nada, nem para eles, quanto mais para nós. E aqui está o Pedro Proença a dizer abertamente o que toda a gente hoje já viu, porque já fizeram contas e já perceberam que a matemática é só uma e não dá para dar a volta com uma conversa tola da esquerdoidice, que eles dizem o que quiserem. Dizem que o comunismo é um paraíso, mas nenhum deles está em nenhum país comunista. Dizem que a melhor coisa é o wokeismo, mas nenhum deles está num país onde isso se pratique. Querem fazer com que este país passe a praticar o wokeismo. Querem transformar este país, porque eles são transformistas, querem transformar este país num país de loucos, mas nós não deixamos e mostramos no domingo passado que não deixamos, ok? Portanto, esta escumalha de extrema-esquerda que dizia que os imigrantes, e a maior parte deles ilegais, estavam a manter 500 mil pensões, são, eu ia dizer porcos, mas não posso, são uns bandidos, ok? É uma bandidagem, tal e qual, como diz aqui o Pedro Proença. E, portanto, aquilo que os senhores políticos estão a fazer, basicamente, e que fizeram nestes últimos 15, 20 anos, foi transformar Portugal, e com todo respeito, numa espécie de paraíso para este tipo de bandidagem. Um paraíso para este tipo de bandidagem. Ouviram bem? Ventura anda a dizê-lo há vários anos. Agora já muita gente o diz e nas TVs que deviam ser escardoidas, como sempre foram. Mas como os ventos estão a mudar, agora já são poucos. É Ana Calhordas e mais 2 ou 3 terlocadas as únicas que ainda continuam a tentar bater no Ventura, porque o que aconteceu no domingo foi que foi Ventura e o Chega que bateu nelas a ponto delas desaparecerem completamente do mapa. Foi tornar Portugal num paraíso para este tipo de crime. E eu tenho vergonha, no século XXI, de viver num país que é da União Europeia e que se transformou, aos olhos destas comunidades, lá fora, como um país paraíso para este tipo de atividades. Um país paraíso para este tipo de atividades. Porquê? Porque ninguém faz nada. Explicar. Porque ninguém faz nada. Ouviram? Está aqui tudo. E já perceberam que isto não está como antes e hoje em dia já se ouvem coisas nas televisões que antes era impossível de se ouvir. Como, por exemplo,
este caso. É mais um escândalo no Serviço Nacional de Saúde. Mais uma vez no Hospital de Santa Maria descobrimos que as cirurgias feitas ao fim de semana para combater as listas de espera estão a ser aproveitadas por dermatologistas para faturarem milhões. Um só médico, em 10 sábados, conseguiu faturar mais de 400 mil euros. A IGAS vai investigar, o Ministério Público também. Veja tudo no exclusivo, na CNN Portugal e na TV. Até estou admirado como é que a CNN passa isto. E já agora ouvir aqui a opinião de Herman José sobre o que lhe aconteceu uma vez no estrangeiro. Vou até ali dar uma voltinha. Eu disse, não vais, não podes ir para aquele jardim. Porquê? Porque aquele jardim é dos... Agora não vou dizer de quem era, porque não apetece criar polémicas. É de uma minoria. Aquele jardim está a cargo de uma minoria. A polícia não entra lá sequer. Isto na minha autarquia não acontecia, que eu não deixava. Mas isso depois implicava medidas muito direitistas. Paciência. Lamento. Os que voltavam para trás para os países. Mas isso é muito caro. Tínhamos de forçar a vida. Não faz mal. Os bons mantêm-se bons. E os outros que lá estão têm de perceber que aquele jardim é para todos. Não têm direito a ficar com eles só porque têm uma religião que lhes desculpa a violência. É isso, aquela coisa, aquela abertura, aquela meiguice da esquerda, de perna aberta, a todas, venham à vontade, nós estamos aqui, devemos resolver a situação. Isso não, essa não me convence. Nem lhe convence a ele, nem nos convence a nós, mas foi isto que nos injetaram nos últimos 8, 9 anos. Aqui é um recado local, não vale a pena metê-lo no vídeo, mas deixo apenas este recado. É uma vergonha que a arte seja partidária na minha terra. Não pode ser, eu sei que sempre foi, mas tem que deixar de ser. Meus caros, esqueceram-se de mencionar aqui o partido nesta notícia. Se fosse do Chega, com certeza que não se esqueciam. Escumalha pura. Vejam, a ex-autarca, mas é do PS, desviou 40 mil euros em encomendas no CTTs de Beja. Luís Santos, que era do PS, de 48 anos, foi presidente da Junta de Freguesia de Mértola, pelo PS, e chefe de gabinete do PS na Câmara Municipal do PS. Meus caros, como é que se esquecem de dizer estas coisas? Olha que não se esqueceram do outro, do ladrão das malas, está aqui, é da série Ladrões de Malas, desse não se esqueceram, mas quando não é... E a propósito, esse nosso deputado, que eu sou até amigo, queria uma certa amizade com ele, veio do PS também. Também esquecem de dizer isto. Ele não nasceu no Chega, ele veio do PS. E este amigo aqui é do PS. Isto são, não vou dizer vícios, vou dizer hábitos. Isto são hábitos, os hábitos da mão fechada, fechada para os outros, mas de vez em quando abre e mete ao bolso. Só alguns partidos é que conseguem fazer isto e o Chega realmente não consegue. Estamos muito atrás nessa arte de bem fechar e abrir a mão. Muito atrás. Esta advogada woke da Mortágua e grande amiga, que quis ilegalizar o Chega, afinal de contas, vendeu o negócio a israelitas. Ela está sempre com a Palestina na boca. Aquele genocídio por parte de Israel, aquela coisa, aquelas crianças, e realmente já não se justifica os ataques à faixa de Gaza. Se Netanyahu está à espera de matar o último terrorista, vai demorar 200 anos. Portanto, não vai conseguir. Portanto, eu também acho que já chega. De qualquer modo, foi uma retaliação porque eles, como se lembram, entraram por Israel adentro, fizeram muitos reféns, nem sei quantos, mataram centenas de pessoas e fizeram outras centenas de reféns, nem chega a saber exatamente quantos, eu pelo menos não me lembro. Mas foram muitos. É claro, já morreram, uns dizem 30 mil, outros dizem 20 mil, outros dizem 40 mil, também ninguém sabe ao certo, e realmente já chega. Mas a advogada de Mortágua, anti-Israel até morrer e pró-Palestina até morrer outra vez, vendeu o seu negócio a israelitas. Ela entrou numa agência imobiliária com um sócio, está aqui tudo explicado, fizeram um empréstimo e depois vendeu, enfim, o seu negócio a israelitas. Mas quem ouvir falar, ela abomina completamente tanto a especulação imobiliária quanto os israelitas. Pois foi exatamente isso que lhe caiu em sorte, mas com tanto azar que se esqueceu de dizer isto, teve que ser investigada pelo Correio da Manhã. Este o meu vídeo de 23 de maio, as últimas desmontadas, e esta notícia. Conhecido no meio musical, cometeu crime de incitamento ao ódio e violência após ter desejado que Pedro Frazão, deputado do Chega, e toda a sua família morresse.
O comentário foi feito na Rede X, numa publicação do parlamentar com uma foto da sua família. Flávio Faria escreveu, e cito: "Todos mortos eram uma limpeza." O DJ e produtor, que tem o seu perfil público no Instagram, incluindo o seu número do WhatsApp, incorre agora numa pena de prisão de 6 meses a 5 anos, prevista no número 2 do artigo 240 do Código Penal, por crime de incitamento ao ódio e à violência. Como é que é possível que alguém venha a público, ok, numa rede social, publicar este desejo, que deviam ser todos mortos e que era uma limpeza? Tanto o nosso deputado quanto a sua própria família. Esta escardalha miserável, nojenta, isto é ou não é incitamento ao ódio? Então somos nós que incitamos ao ódio ou é este criminoso que o faz ainda por cima em público? Será que já lhe aconteceu alguma coisa? Pedro Frazão vai fazer queixa dele, porventura esta hora já fez, porque já tem 2 ou 3 dias. Eu espero bem que este indivíduo bata com os ossos na parede, porque isto é o pior que pode haver. Desejar a morte a um deputado, porque o deputado não é de esquerda e, portanto, merece morrer, mas não só ele. Ele e a família toda, incluindo os 7 filhos que ele tem. Isto é inacreditável. E dizem estes bandidos que nós é que temos o discurso incentivo ao ódio. É brutal. Meus caros, e finalmente estamos de acordo. Eu estou de acordo com o palhaço rico, quando ele diz que me sinto em vias de extinção. Não é só ele, como vamos ver a seguir, mas ele realmente sente-se em vias de extinção, e bem, porque este tipo pode ser tudo, mas é um tipo inteligente e já percebeu que o futuro dele não é nenhum se continuar a demonizar o Chega, porque o Chega não para de crescer e ele não para de crescer, e tudo quanto ele faz contra o Chega, vira-se o feitiço contra o feiticeiro, vira-se o bico ao prego e corre-lhe mal, mas é ele. Finalmente estou de acordo, ele sente-se em vias de extinção. Mas se quiserem saber pormenores, ora ouçam aqui o vídeo todo. Se declara em vias de extinção, e que forças políticas é que coloca nesse saco? Eu diria que podemos, se quisermos ser um pouco hiperbólicos, pôr a esquerda toda. Se quisermos ser hiperbólicos, não. Se quisermos ser realistas, tem que pôr a esquerda toda no saco das vias de extinção, pois a esquerda está lá mesmo, está toda ela em vias de extinção, com exceçãozita do LIVRE, que subiu de 4 para 6, mas o que é isso? Isso não é nada, são peanuts, não é? Peanuts, como diria o Jorge Jesus, e portanto está tudo a ir por aí abaixo. O LIVRE ganhou 2, mas o PCP perdeu 1, o Bloco de Esquerda perdeu 4, portanto está cada vez a crescer mais, e todos somados não dão 2 mães... como se costuma dizer aqui, 2 mães cheias. Dão porque, ora, 6, mais um 7, mais um 8, estou a contar o PAN, mais 3, 11, são 11. Ok. 11, a esquerda, em Portugal, são 11. Agora veio aquele alucinado do JPP, também podemos contar aquilo na esquerda, vai 12. De qualquer maneira, antes eram 14, perderam-se 2 pelo menos. Vamos lá. E isso significa que, primeiro, que talvez seja necessária uma reflexão e fora da bolha. Mas a questão é, o problema aqui é bastante... É isso que tu estás a defender, na verdade. Só tem birraste com o termo bolha, mas tu estás a defender há 1000 anos que a esquerda sai fora da bolha e vá de encontro outra vez. Estou farto de falar. Não, a esquerda tem que sair fora, é de Portugal, não é da bolha. Deixa estar a bolha em paz. Deixa estar a bolha em paz. A esquerda tem que sair fora de Portugal, que é para não nos atrasar ainda mais do que tem atrasado nos últimos 50 anos, não é verdade? Isso aqui, mas porque a questão é a seguinte. O Bloco de Esquerda foi trucidado, perdeu 4 mandatos, ficando só com 1. Foi uma pena, deviam ter ficado 2. Perdeu um deputado também. E leram a notícia que o Trump, quando acordou de manhã, perguntou quantos votos teve o Louçã? 1%. Porque lembrou-se que o Louçã se candidatou contra o Trump. Sim. É verdade. Se recordam, o Louçã candidatou-se por causa do Trump, do que ele estava a fazer à humanidade. Ora, o Louçã teve 1%, 1, qualquer coisa. Portanto, está certo. Todas essas campanhas, teve 1%. Todas essas campanhas foram excelentes, tudo aquilo era ótimo, e deu o resultado que deu. E portanto os trabalhadores e o... Mas espera lá, a tua campanha ainda é pior que a deles. Fartas de dizer mal do Chega há 6 anos e também não consegues nada. Porque realmente o que se tem visto é que o Chega continua a subir. Portanto, tu és tão competente como eles todos juntos. Bola, 0 rap, 0 palhaço rico, 0.
povo, que é o que a gente, que é a maneira como a gente, o povo, eu não sei, eu tenho dito isto tantas vezes e não sei. Não sabes o que é o povo. Claro que não sabes o que é o povo. Tu és de extrema esquerda, mas levas as tuas filhas para os melhores colégios. Tu és de extrema esquerda, mas vais às melhores clínicas quando tens um problema de saúde. Portanto, tu não sabes mesmo o que é o povo. Tu enches a boca com o povo, mas tu não imaginas sequer o que isso seja. Sei se, porque o povo, vamos lá ver, é soberano, não é? Logo, e a gente tenta fazer propostas para os trabalhadores e o povo. Isso dos trabalhadores e do povo era do tempo do Marx, estás a ver? 1850, ok? O Manifesto Comunista, 1850, já lá vai uns anitos. Quando os trabalhadores e o povo nos abandonam, isso pode significar uma de duas coisas. Primeiro, para já vos abandonou há décadas, não é só de agora. Primeiro, que há um problema com os trabalhadores e o povo. Ora, exatamente, o vosso problema é o povo. O vosso problema não é vocês estarem a falar para o boneco, para a parede. O problema é o povo. O povo é que não vos entende. O povo é muito estúpido. Segundo, que há um problema com as nossas propostas para os trabalhadores e o povo. E, portanto, que é ficamos uma hipótese sempre... menos insultuosa do que a outra. Ricardo, só falta a frase final. Por favor, esquerda, saia da bolha. Da bolha, a bolha. Só enfim, falta essa frase. É porque depende É o que tu estás a defender, Não, é que tu não gostas da palavra bolha. Tu entendes por bolha. Não, o que tu entendes por bolha implica que fora da bolha há o mundo que é verdadeiro e real. Certo. E é verdade. Eu sei que tu não entendes isso, nunca vieste cá fora, vives numa redoma de ouro, mas realmente fora da vossa bolha, que são meia dúzia de loucos, há o mundo real, de gente que trabalha, gente que estuda, gente que ensina, gente que vai para os empregos, anda de automóvel e tenta fazer com que este país tenha algum rendimento em termos de impostos para distribuir por vocês todos, seus palhaços. É isso. E esse mundo verdadeiro e real também não existe como a bolha, também não é qual é o ponto em que isso é nos arredores de Beja? Vais ficar um choque, o teu mundo, a tua bolha, de um modo geral é mais pequenininha do que aquela bolha onde tu achas que a esquerda deve ir entrar. E é verdade, porque ele é, dentro da bolha da esquerda, que já é minúscula, ele ainda faz parte de um partido, que é o PCP, agora, que também só tem 3 deputados. A bolha já é minúscula, não é? Ainda agora vimos que tem 11 deputados. E a bolha dele tem 3. Portanto, ele está nesta micro bolha. A bolha não conhece a minha bolha. Não conhece a minha bolha. Quando se começa a E safa-se assim, desta forma, porque não tem qualquer tipo de argumentação. discutir a bolha, é melhor arrebentar a bolha, está na altura dos livros. É os livros, era melhor ler livros, realmente era melhor lê-los em vez de os escrever. Mas enfim,